Pronto? Pronto. Mais uma vez, pedimos desculpa dessa situação aí, desse atraso. A gente preza por não fazer isso, mas a internet, de vez em quando, nos prega alguma peça. Segunda-feira cedo, a internet começa a ter preguiça de trabalhar, mas conseguimos resolver. Desculpe o atraso. Bom dia a todos e a todas. A gente está aí, mais uma vez, continuando as nossas etapas de treinamento, cumprindo o nosso compromisso de estar levando informações e buscando ouvi-los também para podermos, da melhor maneira, aplicar a legislação e poder atender de forma mais tranquila aos segurados e a todos aqueles em que a gente assiste, de maneira que a gente possa realmente atendê-los e estar concedendo os benefícios que se tem direito da forma com que a legislação permite, né? De que a legislação é para todo mundo, todos nós devemos obedecer a isso, né? Vocês que estão na linha de frente sabem muito bem o que a gente está passando nesse período aí, né? Tanta coisa mudando, nos atropelando dia a dia, algumas situações da emenda ainda não consolidada, não tem ainda uma posição definida, a doutrina diz algumas coisas, mas coisas muito pouco ainda a gente tem tido aí em relação à aplicação de alguns pontos da emenda, e a gente tem que continuar. Dos pontos interessantes que a gente tem observado, a emenda constitucional ela não trabalhou só o artigo 40 e seguintes, né? Que para nós, Previdência, começa no artigo 40, mas ela mexeu no 37, 38, 39, mexeu na questão da incorporação, mexeu na questão do rompimento de vínculo, mexeu na readaptação, uma série de situações que são situações não da gestão previdenciária, são da gestão de pessoas, mas que nos afetam também. E a gente está aí nesse mundo aí de que todas as questões que o RH não resolveu, diz que o problema é da Previdência, e nós precisamos conseguir trabalhar isso. Ainda não estamos conseguindo que o RH entenda de que tem algumas coisas ali que são de RH e que precisam ser cumpridas. Nós não damos conta de resolver o problema do servidor se o RH, que é o detentor da vida funcional, assim não fizer. Então, a gente tem ainda algumas situações para poder fazer. O assunto que a gente está trazendo hoje é em relação às aposentadorias especiais e que, mais uma vez, esbarramos com o RH, né? E que quem tem a vida funcional é o RH. Para a gente discutir a aposentadoria especial, nós precisamos saber se realmente o exercício foi em condições especiais, se temos lá o PPP, temos o PCMSO, nós temos todo aquele conjunto de normas de direito trabalhista, de garantias trabalhistas, para que a gente possa poder fazer. Para a gente poder fazer uma aposentadoria especial, é preciso que toda essa situação documental esteja pronta. Na iniciativa privada, isso é obrigação e as empresas têm que fazer mesmo. No serviço público, embora seja um dever de administrador, como não está na lei ali, ninguém cobrando, né, aplicando multa se tem ou não tem, o Ministério do Trabalho não fiscaliza os entes públicos da mesma forma que fiscalizam as empresas. A gente vai ter aí muito poucos municípios com PPP, com PCMSO, com todo o estudo de ambiente de trabalho feito, para que na hora que a gente vai conceder uma aposentadoria especial, a gente tenha essa possibilidade.
O assunto de hoje leva em conta de que, por decisão do Supremo Tribunal, também aos servidores pode-se aplicar a conversão de tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum. Essa situação é importante porque muitas vezes o trabalhador, o servidor, não teve todo o tempo exposto ao risco, não teve o tempo integral de trabalho exposto ao risco. E tem tempo de atividade comum. Se ele converter o tempo de atividade especial em comum, a possibilidade hoje é de que ele tenha 40% a mais do tempo somado no seu tempo normal. Um tempo de atividade especial de 10 anos vai contar como atividade comum 14 anos. Isso resolve a vida de muita gente, tem condição de poder ser feito. Agora, a jurisprudência já marcou posição nesse sentido, de que o servidor tem direito a isso, mas só que para isso é preciso que se comprove o tempo de atividade especial. Da mesma forma, né, o tempo de atividade especial prestado para o INSS, quem tem que reconhecer como atividade especial é o INSS. É preciso que a certidão do INSS assim o faça. Senão, a gente não pode, nós não podemos converter tempo que não é nosso. Depois nós temos o tempo trabalhado no município em atividade especial, o município vai poder reconhecer e vai poder fazer a conversão para que a gente possa utilizar esse tempo no todo. Um encontro só não vai ser suficiente para esgotar o assunto, mas pelo menos o doutor Alberto vai posicionar vocês de como é que a coisa caminha, né? Como é que está caminhando a situação, para a gente ver como é que a gente consegue fazer. Possivelmente, a gente vai precisar que vocês convençam o RH de que precisa debruçar um pouco em cima desse assunto. Se for o caso, a gente vai fazer uma específica junto com o responsável de RH, quem teria responsabilidade disso, para que a gente possa ter essa situação mais tranquila. O servidor, quando vai para a Previdência, ele acha que lá que tem que resolver a vida dele. Ele não quer saber se é obrigação do RH ou não. Ele quer que a Previdência que resolva. E, normalmente, a gente ainda tem, né? Infelizmente, o RH... Não, é lá na Previdência, e a gente fica de mãos atadas sem poder fazer isso. Então, o doutor Alberto vai estar discutindo com vocês. Tenham um bom proveito, façam as vossas perguntas para que a gente possa avançar. Bom trabalho a nós todos. Até mais. Doutor Alberto, é contigo. Não estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Estão? Sim. Então, dá início novamente a questão. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande retornar aqui para falar com vocês sobre questões previdenciárias, né? E, mais especificamente, a aposentadoria especial. Do tempo especial para comum
é um reflexo, na verdade, de uma situação que a gente já vem encarando, que é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial para a administração pública se torna obrigatória em decorrência da determinação da súmula vinculante 33. O STF disse que é para os institutos de previdência analisar, conforme os critérios da lei do regime geral, a concessão, naquelas regras que não forem conflitantes, a concessão da aposentadoria especial para o servidor público. E quando veio essa súmula vinculante 33, muito se discutia, olha, se é para eu poder aplicar as mesmas regras da 8.213, que trata do plano de benefícios do regime geral, por que eu tenho que afastar essa conversão de tempo especial em comum? Porque lá diz que é possível fazer. Só que nós tínhamos entendimento de que essa conversão era, na verdade, considerada tempo ficto, que isso não poderia se fazer. E nós tínhamos entendimento da Secretaria de Previdência, com nota explicativa, portarias, de que não se aplicava essa conversão de tempo especial para comum. E assim foi feito, né, ao longo do tempo, a análise da concessão da aposentadoria especial para o servidor, ok, tem que ser verificada se preenche os requisitos, mas com relação ao tempo especial para comum, não era possível. E isso desembocava também no judiciário. Muitas das vezes, né, o juízo não tinha conhecimento pleno da matéria de previdência na questão de servidor, e ele acabava aqui por conceder, entendendo que era, sim, direito do servidor, inclusive em outras situações, que até ausência de documentos, a não comprovação do tempo total de aposentadoria, do tempo especial para o servidor, mas mandava conceder. Então, o que acontece? Essa questão do tempo especial em comum, como foi discutido de que a súmula vinculante não adentrou a essa questão, veio, então, a gente chama, né, de lei de case, um caso especial da Agência de Previdência de São Paulo, que acabou chegando no STF, através de um recurso extraordinário, da relatoria do ministro Dias Toffoli, tratando essa questão da possibilidade de converter tempo especial em comum. E aí é hoje que nós vamos falar sobre essa questão, tá bom? E aí gostaria que a participação de todos também, para a gente poder analisar a situação de cada instituto. Então, vamos lá. Então, lá no STF, o tema 942, né, que deu origem a essa questão da conversão, e o STF fixou, né, essa tese, através do tema 942, com repercussão geral, aplica-se, então, a toda a administração, da possibilidade de aplicação das regras do regime geral. Então, ele está dizendo, olha, aplica-se as regras do regime geral, conforme a súmula 33 já determinava, né? Então, aplicação das regras do regime geral de previdência social para a verbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Então, hoje a gente sabe que, através desse tema, a administração pública tem que analisar o processo do servidor e verificar, primeiramente, preenche os requisitos para aposentadoria especial, caso o servidor solicite, não preenche. Mas, muitas vezes, o servidor sabe que não preenche, e ali, no mesmo requerimento, ele pede essa conversão. Ele pede essa conversão para aumentar o tempo dele comum, para preencher uma outra regra, uma outra modalidade de aposentadoria, conforme o doutor Ademir já tinha falado no início, aumentando esse tempo, tendo a idade, preenchendo os outros requisitos, a possibilidade de sair uma outra regra. Mas, então, a gente sabe que esse tema trouxe a aplicação e também a conversão do tempo especial. Só que esse tema 942, quando foi discutido no STF, deixou claro que existe dois momentos de aplicação da possibilidade. Existe o momento que a gente fala antes da emenda constitucional 103, então, porque determina, né, a própria emenda constitucional 103 veda essa situação, lá no artigo 10, parágrafo 3º, veda a conversão de tempo especial para comum.
Então, o STF traz essa tese no seguinte sentido: antes da emenda 103, ok, vamos aplicar a regra do regime geral, inclusive para converter esse tempo especial em comum. Então, diz que até a edição da emenda constitucional 103, de 2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista na então vigente inciso 3, parágrafo 4º do artigo 40. Isso nós vamos tratar também que a situação de aplicação dessa conversão de tempo é só do período que traz prejuízo à integridade física, à saúde do servidor, tá? Então, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na 8.213, que trata do plano de benefícios, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Essa situação da aplicação até a 103, porque a gente sabe que não existiu, né, até a reforma da Previdência, essa legislação que tratava sobre esse assunto para o servidor público. O servidor público, antes da súmula vinculante 33, ele socorria de mandado de injunção, né? Então, tinha uma determinação judicial que dizia, olha, nesse caso aqui é para aplicar o 8.213, porque, na verdade, não houve essa regulamentação, né? Essa lei complementar que determinava a possibilidade, o direito do servidor se aposentar na modalidade de especial. Mas aí veio a súmula vinculante 33, mandou aplicar a regra da 8.213, mas, ao mesmo tempo, o entendimento tanto da Secretaria, da Portaria com relação ao RPPS, mandava afastar essa possibilidade de conversão por tratar de tempo fixo. Veio o tema, então, 942, diz, olha, antes da 103, aplica-se a 8.213. E aí acontece que, após a 103, essa situação está vedada. Então, quando o servidor for solicitar a conversão de tempo especial para comum, eu tenho que verificar o seguinte caso em análise. Até antes da 103, eu faço essa conversão, se preenchidos os requisitos para se fazer a conversão, analisar o caso, ver se de fato trata de tempo especial. E se depois da 103, se tiver tempo, esse tempo eu não posso considerar para converter tempo de especial para comum. Então, após a 103, o STF diz que, após a vigência da 103, que é a emenda constitucional, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo artigo 40, parágrafo 4c da Constituição, que trata aí da aposentadoria especial aos agentes prejudiciais à saúde. Então, nós temos que ter em mente, existe a possibilidade de se fazer a conversão de tempo especial em comum? Existe. Existe, na verdade, o Instituto tem que, observado o tema 942 do STF, fazer essa análise. Eu não posso dizer que esse servidor não tenha direito, né? Mas eu não posso garantir também se eu não fizer essa análise. Por que eu digo isso? Antes de eu fazer a conversão de tempo especial em comum, eu preciso saber se o servidor realmente exerceu atividade especial. Eu preciso, o Instituto, verificar se o ente, né, o ente local, o departamento responsável, emitiu a documentação pertinente para se reconhecer esse tempo especial. Eu não posso converter tempo de especial para comum se eu não tenho ali um PPP que diz que é tempo especial, um LTCAT que traz toda a situação daquele cargo, daquele servidor, e, dependendo do caso, de uma certidão que vem, né, do regime geral, por exemplo, dizendo também se tratar de tempo especial. Essa conversão, na verdade, ela só vai acontecer se tiver toda essa situação aí conferida, né? Então, mas existe a possibilidade de se converter tempo especial em comum antes da emenda 103 e a vedação após a emenda 103 de 2019, tá? Então, vamos continuar. Então, a tese fixada pelo STF nesse tema, ele tem um alcance, na verdade, então, aqui, apenas aos servidores filiados ao RPPS
exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E logo abaixo ele diz que essa conversão não se aplica à pessoa com deficiência, nem de conversão de tempo em exercício atividade de risco. Então, somente aqueles servidores que estão exercendo atividade sob condições especiais que prejudiquem a integridade física ou a integridade, prejudique a saúde ou a integridade física. Não aplico para essa situação para pessoa com deficiência, e não aplico também para atividade de risco. Atividade de risco aqui seria casos policiais. Então, somente para a prejudique a saúde, ok? Então, essa é a tese que o STF trouxe, manifestou para poder concluir o direito do servidor em ter essa conversão, tá? Prejudique a saúde. Daí veio o seguinte, existe então esse tema 942 do STF, mas como se dá essa aplicabilidade para os RPPS? Como vou observar toda essa situação para que o Instituto de Previdência possa aplicar? Então, nós temos aqui uma nota técnica do Ministério da Previdência, que é a nota técnica 792/2021, dispondo sobre essa tese fixada pelo STF. Então, dentre os pontos que essa nota técnica trouxe, eu vou elencar esse que eu achei interessante observar, que traz o seguinte, por isso, considerando que a contagem recíproca exige reciprocidade e bilateralidade, eventual tempo cumprido após a emenda 103, que venha a ser reconhecida como especial pelos entes federados, em face da faculdade a eles conferida pelo parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, não poderá ser convertido em tempo comum para fins de benefício do regime geral, do RPPS da União ou dos demais entes federativos que vedaram ou não disciplinaram a conversão após a vigência da emenda 103. Então, nós sabemos que antes da emenda 103 de 2019, aplica-se a regra do plano de benefícios do regime geral, a 8.213, que prevê a possibilidade de conversão de tempo especial para comum. Após a emenda 103, é vedada essa conversão, cabendo aos entes, tratar sobre essa matéria em lei local. Mas o que acontece quando a nota técnica traz esse ponto? Olha, nós sabemos que na emenda constitucional 103, lá no artigo 201, parágrafo 9º, e aí nós estamos aí dentro da situação do regime geral, da previdência do regime geral, fala que é vedada essa conversão. Aqui é vedado, no regime geral, após a emenda 103, é vedada a conversão de tempo especial para comum. O que ele está dizendo aqui? Não poderá ser convertido em tempo comum para benefícios do regime geral, do RPPS ou da União, ou dos demais entes que vedaram ou não disciplinaram a conversão. Então, não se aplica a conversão de tempo especial para comum ao regime geral, após a emenda 103, ao RPPS que não tratou sobre essa conversão, ou que vedou essa conversão após a 103. Então, cada caso será analisado de situações que muitas vezes o servidor pode trazer uma certidão de um ente que tratou sobre a possibilidade dessa conversão para o município na qual ele está hoje, só que o município não trabalhou essa possibilidade ou vedou essa possibilidade de conversão. Ele não vai poder aplicar essa conversão aonde ele está averbando essa certidão. Tá? Então, isso é interessante. No regime geral, após a emenda 103, não se aplica mais a conversão. Ok? Essa nota técnica traz essa questão. Depois da nota técnica que nós falamos aqui, que é a 792/2021, da Secretaria de Previdência, tratando sobre esse assunto, o Ministério da Economia também trouxe uma outra nota técnica, a 6178 de 2021. E ele traz essa questão bem pontual com relação à possibilidade de se reconhecer esse tempo e converter esse tempo para o regime geral.
ele, na verdade, veio confirmar a situação dizendo, olha, para o regime geral, após a emenda 103, não se aplica a conversão. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque pode correr casos do servidor, né, que vá passar para uma outra atividade e deixa de ser servidor e solicita essa certidão de tempo especial, que pode ser reconhecida esse tempo especial, mas ele não vai conseguir converter esse tempo especial em comum no regime geral. Então, essa nota técnica reforça, dizendo que impõe assinalar que eventual tempo cumprido após a vigência da 103, que venha a ser reconhecido como especial pelos entes federados, então eu estou reconhecendo que esse tempo é especial, em face da faculdade a eles conferida, né, não poderá ser convertida para fins de benefício no regime geral, porque a gente sabe que a 103, lá no artigo 201, parágrafo 9, vedou essa possibilidade. E também para os RPPS que não trouxe essa previsão, essa possibilidade está vedada. Então, após a 103, se o ente municipal não trabalhou sobre a possibilidade de se fazer, eu não posso aplicar. Então, a princípio, após a emenda 103, não há conversão de aposentadoria especial para comum. Tá? Aí eu destaquei aqui que esse período não poderá ser convertido em tempo comum para fins de benefício junto ao regime geral, uma vez que, no âmbito do regime geral, é vedada a conversão de tempo especial cumprida após a vigência da citada emenda em tempo comum. E isso também se aplica para os RPPS, porque para se fazer jus à conversão após a 103, o RPPS tem que trazer isso. A gente até colocou aqui, ó, obedecerá à legislação complementar dos entes federados após a emenda 103. Se isso não estiver, essa legislação, essa situação não estiver no ente federado tratado, né, esse assunto, a vedação continua. E pode essa vedação, inclusive, ser expressa. Eu não vou tratar a possibilidade, na verdade, eu vou vedar totalmente essa possibilidade. Então, isso precisa estar previsto, tá? Se não está previsto, esse tratamento diferenciado para o servidor não se aplica após a 103, ok? Então, o Ministério da Economia veio reforçando isso com relação ao tempo especial lá para o regime geral, ok? Então, no âmbito do regime geral, a conversão de tempo especial em tempo comum, mediante contagem diferenciada, encontra-se previsão no artigo 57, parágrafo 5º da 8.213. Aqui nós estamos trabalhando, então, sobre a possibilidade de conversão de tempo especial para comum, dos períodos do servidor antes da vigência da emenda constitucional 103 de 2019. Essa possibilidade existe e está previsto aqui no artigo 57, parágrafo 5º da 8.213, porque é ela que eu vou aplicar, né, os critérios para se fazer jus a essa conversão, ok? Então, o artigo diz, na verdade, o parágrafo 5º, o tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, e aqui ele traz, então, destaca que essa situação somente se aplica para essa modalidade, né, de aposentadoria especial, será somado após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. Então, como dito lá no início, coube ao STF definir essa regra do regime geral, de poder também estender isso aos servidores públicos, porque, como já dito, né, a súmula vinculante 33 mandava aplicar a lei do plano de benefícios, né? Aplica-se ao servidor, no que couber, as regras do regime geral de previdência social para aposentadoria especial. Então, lá na 8.213, existe a previsão dessa conversão. Até então, como dito também, não se aplicava para os servidores porque entenderam que, quando da análise da súmula 33, não houve um aprofundamento na matéria com relação a esse assunto de converter tempo especial para comum. Tá ok? Então, com relação a essa questão, nós vamos, para se fazer a conversão, é claro, de tempo especial para comum, eu preciso saber se esse servidor, de fato, tem tempo especial. E nós sabemos que
a certidão de tempo de contribuição, seja do regime geral, seja de um outro ente na qual o servidor está trazendo para averbar hoje na sua vida funcional, precisa estar dizendo que é tempo especial. Ok? Os períodos de contribuição, mais especificamente, em muitos casos que o servidor está nessa situação, é de tempo contribuído para o regime geral, né, do próprio cargo. Então, nessa situação, precisa a certidão de tempo de contribuição trazer esse período como especial. Então, a certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS deve constar a informação de que os períodos elencados são de atividade especial. E isso acontece por uma determinação legal, não é porque o Instituto não tenha interesse de fazer, não é porque o RH não queira fazer e o servidor acredita que muitas vezes esse impedimento seja em decorrência do próprio município criar obstáculo. E não é isso. É claro que quando vem uma determinação judicial, como eu disse também, que o judiciário muitas vezes fecha os olhos para essas legislações que são aplicadas no regime próprio, a nota técnica, a portaria, né? Então, a gente vai cumprir a decisão do judiciário, mas existe, né, aqui previsão legal para ser observado pelo Instituto e pela administração pública no geral. Então, a exigência encontra-se elencada na Lei 13.846, de 2019, que inseriu o inciso 9 no artigo 96 da 8.213, a lei que trata do plano de benefícios do regime geral. Então, lá trata essa questão, né, para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no parágrafo 4º do artigo 40 e no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, e a gente vai, depois eu vou falar por que ele traz essa situação. Olha, o tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídas nos períodos de contribuição compreendidas na CTC e discriminadas de data a data. Então, o INSS precisa, sim, indicar nessa certidão de tempo de contribuição que o período que ali ele está elencando se trata de período para fim de aposentadoria especial. É um período especial, é um período que o servidor ali praticou, exerceu atividade prejudicial à saúde. Ele precisa indicar isso na sua certidão de tempo de contribuição. E muitas vezes sabemos que para o INSS ou até para um outro instituto também fazer essa certidão, precisa de documentos que comprove que essa atividade é especial, né? Então, vai com certeza exigir aí aquela carta de exigência que a gente conhece para o INSS, o PPP, o LTCAT e tudo mais para comprovar. O INSS vai emitir essa certidão, analisando essa documentação, e precisa dizer que aquele período é especial, né? Sem a conversão de tempo comum. Ele não vai ali naquela certidão dizer, olha, é especial e eu já estou convertendo esse tempo especial para comum. Não, o INSS não vai fazer isso. Mas ele precisa dizer que aquele tempo é especial, ok? O que acontece também? A nota técnica 792, né, tratando sobre aquela questão da tese fixada pelo STF, ele coloca aqui, nesse ponto que eu destaquei, o seguinte: parece-nos válida a manutenção do procedimento legal de emissão de certidão de tempo de contribuição com o reconhecimento de tempo especial pelo regime de origem, mas sem a conversão em tempo comum. Então, nós já sabemos que a nota técnica agora, 792, 2021, da Secretaria de Previdência, confirmou, dizendo, olha, a certidão de tempo de contribuição, né, precisa estar ali reconhecendo esse tempo especial, né? Então, ele já está aqui confirmando uma situação que a gente já vem aplicando, precisa desse tempo especial, tá? Do regime de origem, seja o INSS, seja outro regime na qual o servidor passou, o município, né, o RPPS do município ou do estado, essa certidão precisa dizer que é especial, ok? Aí ele coloca, isso proporciona segurança jurídica na contagem recíproca de tempo especial e não representa em si a negação do direito à conversão, pois esta depende de variáveis
como a época de cumprimento do tempo especial, do critério de equivalência, fator de conversão, da legislação complementar regulamentadora da contagem diferenciada, caso existente no regime instituidor, bem como do fundamento legal da espécie. Nós já sabemos que o ente municipal, após a vigência da 103, precisa trazer na sua legislação a possibilidade de converter. Então, por isso que essa certidão, reconhecendo esse tempo, precisa ser analisada no ente na qual o servidor está vinculado. Porque se ali tiver uma legislação vedando, o tempo que venha de lá, convertido para cá, não será aproveitado. Então, esse tempo especial vem, né, elencado na certidão do regime de origem, e aqui é onde o servidor está, é que vai ser analisada a possibilidade de se fazer essa conversão de tempo especial para comum, porque se aonde o servidor está vinculado existe a vedação, não será feita a conversão, entendeu? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Bom, essa nota técnica também trouxe o seguinte: deverá ser mantido o procedimento de emissão de certidão de tempo de contribuição com o reconhecimento de tempo especial pelo regime de origem, mas sem a conversão de tempo comum. Mais uma vez, em outro ponto, ela diz que essa certidão precisa estar ali elencado como tempo especial. Então, quando o servidor muitas vezes traz uma certidão do tempo de contribuição do INSS e lá, né, está elencando que o cargo exercido é de saúde, e lá nas observações, na parte final, não trazer que aquele período é de atividade especial, nós não podemos considerar aquele período como de atividade especial. E é nesse ponto que o servidor entende que ele está sendo prejudicado no seu direito. Então, busca o judiciário para isso. Ah, mas esse tempo que o servidor está reconhecendo tempo especial, na verdade, é do teu cargo de origem lá desde o início, só que foi convertido para o regime geral. Ok. Nós sabemos, então, que precisa ter, primeiro, o PPP, que é o resumo do LTCAT, e sabemos também que esse tempo precisa estar destacado na certidão de tempo de contribuição lá do regime de origem. Então, para fins de aposentadoria especial, nós não podemos considerar. O INSS, muitas vezes, não traz essa situação. Pode ser que agora, com essa nota técnica, né, da Secretaria de Previdência, vá ser observada essa situação, né, com relação à certidão de tempo especial, mas sabemos também que não podemos fazer esse reconhecimento. Então, o benefício será, né, negado por falta de reconhecimento de tempo ou por falta de documento, e aí cabe ao servidor buscar outros meios para que possa fazer jus ao benefício, caso preencha os requisitos, ok? Então, só para reforçar, quando vai se fazer a abertura de um processo administrativo de aposentadoria especial, é importante deixar isso claro para o servidor. Olha, precisa, primeiramente, do PPP, do LTCAT, e se você tiver tempo de um regime de origem que não seja aqui, precisa essa certidão também demonstrar isso, né? Nós sabemos que a resolução agora recente, né, de 15 de dezembro de 2021, a 155 do Tribunal de Contas, ele fez as alterações com relação ao manual de peças obrigatórias. Então, quando você vai lá no tópico da aposentadoria especial, lá exige laudo específico. Por que ele fala laudo específico? Porque cada período existiu um documento para reconhecer aquela atividade. Então, hoje, nós temos esse laudo como PPP. Mas, se o servidor tem esse laudo, outros, quando da sua vigência, esse laudo é válido. E também tem, lá no manual de peças obrigatórias, a questão do LTCAT. Então, ele traz para o manual de peças obrigatórias essa modalidade de aposentadoria especial, né, que veio com a resolução 155 de 2021 e que precisa ser observado por todos, né, os entes que aí estão trabalhando para a concessão de benefícios. Então, o que eu tenho até sugerido, vai fazer aposentadoria especial, vai lá no manual de peças obrigatórias e começa a verificar qual o documento que eu preciso elencar para esse processo. Ah, precisa do PPP, precisa do laudo que foi vigente à época, precisa do LTCAT. E isso vai facilitar até na montagem do processo, tá? E, muitas vezes, faltando documentos, infelizmente, o Instituto de Previdência não pode conceder, né? Nós não podemos criar situações onde
não existe. Eu não posso dizer que aquele tempo é especial se não tem nada dizendo que é especial. Ah, mas ele, de fato, exerce atividade de carga especial. Ok, então isso precisa ser reconhecido lá junto ao empregador dele, o documento pertinente para se fazer. Ok? Então, a questão é certidão de tempo de contribuição de períodos que foram contribuídos para o regime geral, essa certidão precisa trazer como reconhecimento de tempo especial. Tá? Sem esse reconhecimento, além de eu não poder conceder essa aposentadoria, fazer análise de concessão dessa aposentadoria para o servidor, eu não posso também converter esse tempo especial para comum. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para poder colocar aqui, para complementar? Tudo tranquilo? Então, vamos continuar. Bom, com relação a essa questão da necessidade da atividade especial na certidão de tempo de contribuição, a gente já sabe que tem a lei, a gente já sabe que tem aí a nota técnica trazendo, mas isso também já foi posicionado pela Turma Nacional de Uniformização lá da Justiça Federal, né, do Juizado da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal. Então, essa turma, lá em 2020, já disse, né, chancelando a possibilidade de emissão de CTC pelo INSS. Aí a gente está perguntando se só falta regulamentar no ente. Então, essa questão, Edna, após a vigência da emenda 103 de 2019, para reconhecer a possibilidade de conversão de tempo especial para comum ou, de fato, falar que está vedado, sim, precisa de uma lei do ente tratando sobre essa questão. Períodos anteriores à emenda 103 aplicam perfeitamente a 8.213. Após a vigência da 103, o ente não pode mais converter, a não ser que tenha uma lei local tratando sobre essa possibilidade, e também o ente pode tratar da vedação. Tanto é que, no regime geral, após a vigência da 103, está vedada. Inclusive, quando esse tempo sai do RPPS, para que o servidor possa, né, ex-servidor, né, possa fazer essa averbação no regime geral, lá ele não vai ter conversão de tempo especial para comum após a vigência da 103, porque a Constituição, lá no artigo 201, parágrafo 9º, trouxe a vedação dessa situação para o regime geral. Então, de fato, após a emenda 103, precisa o ente trazer essa regulamentação em lei local. Olha, eu vou trabalhar sobre a questão da possibilidade, após a vigência, ou vou vedar totalmente, tá ok? E mais para frente a gente vai trabalhar sobre essa questão de que o ente trouxe a possibilidade. E como isso vai ser feito para fins, numa questão de compensação, ok? Mas antes dessa legislação trazendo, né, que precisa de fato constar na certidão, tem a nota técnica da Secretaria da Previdência também determinando que precisa, mas antes disso já existia uma decisão da Turma Nacional de Uniformização dizendo que essa certidão do INSS, CTC pelo INSS com a indicação de tempo especial. E a gente sabe que é difícil, né? Um servidor do INSS, quando você vai solicitar uma certidão de tempo de contribuição, ele constar isso, né? Muitas vezes o servidor não consegue. Então, mas existe sim, antes, essa possibilidade. Então, pedido de uniformização, de interpretação de lei federal, direito previdenciário, atividade especial prestada junto ao regime geral, posterior filiação ao RPPS, pretensão de emissão de CTC com inclusão do tempo especial convertido em comum, possibilidade de emissão de CTC pelo INSS com inclusão do tempo especial contado de data a data e indicação do fator de conversão, impossibilidade de vedar a emissão de certidão de fato previdenciário incontroverso, certificação que não implica averbação automática ou obrigação do RPPS, aqui que entra, ou obrigação do RPPS de aceitar a contagem recíproca do tempo especial convertido.
ok? Então, precisa fazer, essa questão já vinha desde antes do INSS emitir, e não tem obrigação do RPPS aceitar essa contagem recíproca de tempo especial convertido, porque essa situação de converter tempo é do próprio RPPS que está ali averbando essa certidão, ok? Bom, CTC e INSS, tempo especial, averbação. A contagem com a aplicação da conversão de tempo especial em comum é de responsabilidade do RPPS, na qual pretende o servidor destinar o tempo a ser averbado, que deliberará pela validade ou não do tempo especial. Essa questão de verificar se vai fazer a conversão de tempo especial ou não é do RPPS, na qual se pretende o servidor destinar. Quando a gente fala a responsabilidade do RPPS, na verdade está se falando do departamento responsável pela emissão da certidão. O RH emite uma certidão e depois quer que o RPPS diga que se trata de conversão de especial para comum, não seria necessariamente nessa ordem. Precisa que o RH emita a certidão. Primeiro a gente vai verificar, estou averbando esse período que veio do INSS, essa certidão INSS trouxe a indicação de tempo especial? Trouxe, fiz a averbação. Servidor, quando vai se fazer o pedido de aposentadoria e requer que esse período especial averbado seja convertido de especial para comum, o departamento de RH, responsável pela emissão da certidão, tem que trazer essa conversão. Tem que ali no campo específico dizer essa conversão. E, ao final, trazer o tempo total desse período do servidor, já contando com a conversão. O que não acontece é essa certidão emitida no regime geral fazer essa conversão, porque a gente sabe que pode ter, né, após a vigência da emenda 103, lei local, dizendo que não há essa conversão, não há possibilidade de conversão, porque o ente local disciplinou dizendo que está vedado. Então, por isso que essa análise é feita no ente na qual o servidor está vinculado. A nota técnica a 792 de 2021 da Secretaria, que veio nos auxiliando na interpretação dessa tese, né, com relação a 942, é claro, é o entendimento que a Secretaria de Previdência traz e a gente aplica esse entendimento, entende que essa situação deve ser feita lá no ente, né, na qual se vai se fazer a concessão do benefício. Então, a nota técnica traz o seguinte: a decisão do STF reconhece para os servidores filiados à RPPS, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais à saúde ou à integridade física, até o advento da emenda antes referida, o direito à conversão desse tempo especial em comum pela aplicação analógica das regras do regime geral, sobre aposentadoria especial. Aí ele traz, o que não significa que o tempo reconhecido como especial deva vir convertido em comum na certidão, cabendo ao regime de origem tão somente certificar a natureza do período de tempo especial, devendo a correspondente conversão ser efetivada pelo regime instituidor, quando cabível. Então, reforçando mais uma vez, essa conversão vai ser feita ali onde o servidor está vinculado. O que ele precisa é, essa certidão lá do regime de origem, constar que esse período é especial, e aí essa conversão, quando solicitada pelo servidor, será feito ali no ente municipal na qual está vinculado, ok? A Edna diz o seguinte: quando a informação vem do RH, já deve vir com a contagem do tempo fictício? Então, quando foi fixada essa tese do STF, tratou sobre... A própria Agência de Previdência de São Paulo falou que se tratava de tempo fictício, né? O ministro Dias Toffoli disse que não se trata de tempo fictício, porque, na verdade, está aplicando uma regra do regime geral, que é justamente para beneficiar a atividade de servidor que está em condição insalubre, que não faria sentido tratar isso como tempo fictício, que tempo fictício seria aqueles casos em que o servidor se afasta da atividade e essa atividade não pode ser considerada como especial por ser considerado tempo fictício, licenças,
períodos de férias não gozadas, licença-prêmio, né? Esse sim, no entendimento do ministro, esse é considerado tempo fictício. A aplicação de uma contagem diferenciada para o servidor que trabalha em condição insalubre, justamente é para poder privilegiar esse servidor que já está na frente de trabalho em uma condição inferior aos outros, por estar sendo ali prejudicada a sua saúde, ok? Agora, então a gente sabe que o STF entendeu que não se trata de tempo fictício. Ok, quando eu vou fazer essa conversão na certidão de tempo de contribuição, nós vamos aplicar as mesmas regras do regime geral. Então, essa CTC, quando vem do RH, quando o servidor solicita, o servidor sabe que não preencheu o tempo todo especial, mas ele tem um tempo especial que ele quer converter e isso vai auxiliar para ele que atinja outras regras de uma modalidade de aposentadoria que não seja especial. Esse tempo especial já vem reconhecido na certidão do INSS. Quando o departamento vai fazer a conversão, ele precisa, né, eu entendo desta forma, de um processo administrativo, dizendo, olha, por que eu estou convertendo esse tempo especial para comum? Eu não tirei esse tempo, essa conversão do nada. Eu estou aqui aplicando a conversão porque já existe ali a tese firmada pelo STF, existe uma nota técnica do Ministério da Previdência tratando da possibilidade de reconhecer. E esse período, que é reconhecido como tempo especial, né, convertido de tempo especial para comum, isso também vai ser aplicado para fins de compensação no regime geral. O que o regime geral não vai fazer e não vai reconhecer é período posterior à emenda 103, ok? Então, antes do RH fazer essa conversão, precisa trabalhar um processo administrativo para que conste, olha, a certidão vai trazer lá na observação, tempo especial, tanto, convertido, tanto, conforme o processo administrativo número tal, porque eu vou saber o porquê que foi feita aquela conversão. Eu vou entender que aquela conversão foi feita porque existiu ali uma fundamentação legal para se fazer, foi reconhecido que aquele tempo de fato é especial e é por isso que eu estou convertendo esse tempo, ok? A conversão, então, é feita pelo Departamento de Recursos Humanos que vai emitir a CTC. Não vem do INSS, mas precisa vir do INSS a situação, a informação daquele tempo é especial. Né? E aí, muitas vezes, o servidor ali, sabendo que não tem, vai solicitar essa conversão. Então, com isso, vai se fazer esse processo para reconhecer. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? São situações, gente, são situações novas, né, que vão surgindo aí junto ao RPPS, aplicações de regras que antes não existia, mas que era perfeitamente corriqueiro no regime geral. E hoje nós, né, RPPS, temos aí procedimentos que precisam ser analisados para que possa dar fundamentação à aposentadoria especial, a essa conversão de tempo especial em comum, que não existindo, não pode, fica uma situação de que, olha, eu não posso fazer por ausência de documentos, eu não posso fazer porque a certidão não trouxe esse tempo como especial. Então, muitas vezes o servidor não vai ter essa aposentadoria reconhecida, essa aposentadoria especial reconhecida no regime próprio, né? E a gente precisa trazer fundamentos para poder julgar esse pedido improcedente, né? Por que eu estou negando? Né, para que quando chega no judiciário, tenha embasamento também para manter ali, né, quando da apresentação da defesa, a impossibilidade do judiciário reconhecer de qualquer forma, né, porque isso pode trazer também, lá na frente, prejuízos para o RPPS, ok? Bom, então a conversão do tempo especial em comum, exercido até 13 de novembro de 2019, observará a tabela vigente em 13 de novembro de 2019, porque eu preciso verificar a lei aplicável naquele momento, né? Tabela essa que constava da redação original do artigo 70 do Regulamento da Previdência, aprovado pelo Decreto 3048 de 99. A 8.213 diz que é possível fazer a conversão. O Decreto 3048 de 99 trouxe como fazer essa conversão.
E ele fala que constava da redação original, porque a gente sabe que depois da emenda 103, no regime geral, não se faz mais conversão, ok? Mas essa conversão, o fator multiplicador para isso, porque nós sabemos que para a aposentadoria especial tem aquelas situações para 15 anos, 20, 25, o servidor público está ali nos 25 anos. Então, o fator multiplicador para a mulher é 1,2, né, 1,20, e para o homem 1,40. Então, um exemplo só para poder deixar mais ou menos clara a situação: servidor que trabalhou por 10 anos em exposição a agentes nocivos pode converter para 14, né, 1,4. E para a mulher, 12 anos, 1,2. Então, é essa conversão que vai ser analisada quando da emissão da CTC, se solicitada pelo servidor, tá? Isso vai trazer, quando o servidor for fazer o pedido de aposentadoria, ele vai dizer, olha, eu tenho um tempo especial, eu quero converter esse tempo para que seja concedida a aposentadoria, que a gente fala aposentadoria normal, né? Aquela aposentadoria que não é especial. E muitas vezes, para o servidor, essa conversão é benéfica, porque a gente sabe que a aposentadoria especial, quando é concedida para o servidor, existe aí algumas situações em que precisa ser aplicada. Uma delas é o afastamento imediato do servidor daquela atividade que deu essa condição de ser afastado antes do tempo normal. Então, a gente sabe que a 8.213, lá do plano de benefício do regime geral, diz que, olha, você está aqui saindo aposentado na modalidade especial como dentista, você não vai mais poder exercer essa atividade após a sua aposentadoria, porque se tiver conhecimento de que retornou a exercer essa atividade, será feito aqui, vai ser feito um processo, claro, isso vai ser a suspensão do benefício e mantido essa atividade, o cancelamento. Isso também se aplica para o servidor. Ora, se eu estou aplicando a 8.213, que é o plano de benefício do regime geral, porque a súmula vinculante assim determina, e inclusive o STF traz a possibilidade de se fazer a conversão, dizendo também que é para aplicar a 8.213, lá na 8.213 veda que essa pessoa que se aposentou por especial retorne à sua atividade. Então, isso também se aplica para o servidor, ok? Então, muitas vezes, o servidor faz a conversão do tempo especial para comum, porque aí ele sai numa regra de aposentadoria que não é especial e pode, inclusive, continuar com a sua atividade especial fora do cargo efetivo. A gente sabe que a aposentadoria rompe o vínculo, né, do médico ou do dentista, mas não impede de exercer essa atividade na esfera privada, né? Então, isso ajuda o servidor, quando faz a conversão, para que ele mantenha, inclusive, essa possibilidade de continuar na sua atividade, ok? Bom, afastamentos que não elidem a caracterização do tempo especial. Então, há períodos de férias, descanso, férias, ok? Então, aquelas férias que é concedida normalmente ao servidor, isso não afasta a sua atividade especial. O que não pode fazer é o período que a gente chama, eu não gozei, mas estou aqui fazendo o pagamento dessas férias, né, para o servidor. Então, essa situação de que o servidor não vai gozar essas férias, né, mediante o pagamento, isso não é considerado especial. Mas o servidor que se afasta para gozar as férias, isso está tranquilo, tá? Licença por motivo de saúde, doença profissional ou doença do trabalho, é claro, são situações que o servidor não deu causa, né? Licença gestante, adotante e paternidade, são aquelas licenças previstas na legislação, né? Inclusive que não afasta também nem a atividade especial, nem a possibilidade de evolução, né, dentro da sua carreira, então está tranquilo. Doação de sangue, alistamento como eleitor, participação em júri, casamento e falecimento, aqueles outros direitos que é concedido no Estatuto do Servidor, ok? Estão excluídas licenças por interesses particulares e outros. Então, outros que são aqueles que são indenizados. Licenças que não foram gozadas foram indenizadas, licença TIP. Por isso que quando vai se emitir uma certidão, e dentro do histórico da vida funcional do servidor, para essa modalidade de aposentadoria especial, precisa estar bem trabalhado,
para saber o que esse servidor, no decorrer da tua vida funcional, como se fez essas licenças, se foram gozadas ou não, se foram indenizadas ou não, para que possa reconhecer isso como atividade especial ou afastar esse período para atividade especial, ok? Bom, gente, finalizo. Quero agradecer a todos. Se tiver mais alguma dúvida, estamos à disposição. Doutor João, você vai falar quer complementar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Alguém também que queira falar alguma coisa? Como eu disse, né, essa possibilidade de conversão trazida pelo STF vai surgir para nós de todas as maneiras, né? De vários momentos, de vários períodos da vida funcional do servidor que a gente precisa analisar cada caso. Né? Se vai existir a possibilidade de converter ou não, de que forma isso vai acontecer, se essa certidão que o INSS emitiu está correta para que possa fazer essa conversão, isso vai surgindo com o passar dos trabalhos, né? E o servidor está ciente, hoje o servidor sabe que tem direito a uma aposentadoria especial, mas não sabe que para chegar a essa aposentadoria especial, de fato, existe aí vários procedimentos a serem analisados, e é interessante mostrar isso para o servidor, né? Olha, vai acontecer, mas precisa disso, senão não tem como fazer, e isso para que a gente também consiga trabalhar e fazer que esse direito também seja aplicado, ok? Eu vou interromper aqui a apresentação, que o doutor João vai trazer uma outra aqui para vocês, que é com relação às decisões judiciais tratando desse assunto, tá ok, gente? Muito obrigado a todos. Enquanto aguardamos o doutor João, quero dizer que nós colocamos a nossa página aí do YouTube aqui no grupo e também no nosso grupo de trabalho. Então, a participação de todos, revendo os nossos trabalhos, é muito importante. As dúvidas, às vezes, podem ser sanadas numa pesquisa ali pelo nosso canal. Então, vamos lá, que o doutor João já está sendo colocado aqui o seu trabalho para dar continuidade no nosso dia, ou nossa manhã. Mais um minutinho que nós estamos aqui na tecnologia. Aqui nós somos poderosos, né, Edna?
Doutor João sem voz. Doutor João está sem som. Oi? Agora sim? Está me ouvindo? Agora sim. Ah, que bom. Bom, gente, eu só queria trazer esse material complementar aqui para confirmar, né, corroborar essas exposições do Dr. Alberto. Queria iniciar aqui parabenizando o colega, né, que o tema é bastante interessante e eu acho que isso supriu aí eventuais dúvidas para a gente compreender um pouco mais desse tema, né. Queria só começar falando que o tema 942 ele foi definido em repercussão geral, de modo que ele ainda não é exigível, né, na esfera administrativa. Judicialmente, ele é válido, então, se houver uma discussão judicial, né, se o servidor interessado tiver propor uma demanda pedindo essa conversão, o judiciário é obrigado a atender esse tema 942. Mas diferente, por exemplo, da súmula vinculante 33, a administração ainda não é obrigada a atender esse comando judicial. É lógico que uma medida de eficiência, né, como já é sabido que se houver uma discussão judicial, isso vai ter que ser cumprido, o ideal é que administrativamente isso seja reconhecido também, né? Trouxe aqui algumas situações para a gente verificar. Certo. Essa decisão que eu trouxe aqui é uma decisão recente aqui do nosso tribunal, né? Agora do final do ano, novembro de 2021, que, para falar a verdade, no corpo da discussão judicial, o tribunal aqui, como é muito recente essa discussão 942, o tribunal aqui até de início ele não reconheceu o tempo, mas em sede de embargo de declaração, o postulante aí suscitou essa questão do Supremo, né, do tema 942, e foi reconhecido o direito à conversão, né, aqui embargo de declaração, apelação cível, pretensão ao reconhecimento do direito à conversão de tempo especial em comum, admissibilidade, tema 942 do Supremo. Ali embaixo, só o destaque. Com conversão, possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Decisão recente aí do nosso tribunal. Aqui eu trouxe também uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, no mesmo sentido. É uma servidora pública de Sorocaba, auxiliar de saúde bucal, e aqui o trecho em destaque aqui. Aplicação da tese firmada pelo STF, no RE 1014-286, tema 942. Autora que tem direito ao cômputo do período trabalhado em condições especiais, em comum no período anterior, né, que o destaque, o período anterior à emenda 103, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial, contidas na 8.213, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Ok? Uma outra situação que eu trouxe aqui, que o Dr. Alberto já tinha trazido na exposição dele, é com relação à necessidade efetiva de comprovação dessas condições especiais, né? O caso aqui, ele é de um médico, né,
que postulou essa conversão de tempo especial em comum sem a efetiva comprovação, levantando aí a atividade médica, né? Mas, como a gente o doutor Alberto falou aqui, a gente também já trouxe em apresentações anteriores, não basta que, a princípio, né, não existe presunção dessa exposição. É evidente que a atividade de médico, se desempenhada efetivamente, ela expõe o servidor a esses agentes nocivos, mas existem casos, né, seja por conta da situação de EPIs ou por conta de afastamentos, como é esse caso aqui, não é reconhecido esse tempo de atividade especial. Então, ele tentou a conversão de tempo especial em comum, e aí o que foi definido, né? Atividade insalubre, pretensão de averbação de tempo de serviço trabalhado em atividades especiais insalubres, ausência de comprovação de 25 anos trabalhados em condições especiais, tendo em vista que durante o período de 1/7/96 a 15/6/2001, o autor esteve afastado de suas atividades como médico. Então, nesse caso, não foi reconhecido aí o direito, o destaque ali no final, sendo imprescindível a realização de uma perícia técnica para comprovação de que houve labor em condições insalubres. Então, tem que ter essa documentação comprovando a atividade especial, senão não tem jeito de se efetuar essa conversão. Aqui eu trouxe também que essa conversão, como também o doutor já tinha indicado no início, que essa conversão, essa possibilidade de conversão de tempo especial em comum, aqui proferida pelo STF, ela só se dá no caso de exposição a agentes nocivos. Então, como o doutor tinha falado, atividade de risco, o deficiente, e eu coloco aqui também, por exemplo, a atividade de magistério, ela não pode ser utilizada esse julgamento. Aqui tem um caso de um policial civil, né, uma delegada de polícia, que atua aí, é uma atividade de risco e tem uma aposentadoria diferenciada, né, ela pretensão de conversão em tempo comum e especial, aplicando o fator 1.2, impossibilidade, inaplicabilidade da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral no julgamento do tema 942. Caso sob júdice que difere faticamente do precedente. Então, se forem outras atividades que não essas expostas a agentes nocivos, não há que se cogitar aí da conversão de tempo especial em comum. Gente, como eu disse, era só algumas exposições judiciais para corroborar com a explanação do Dr. Alberto. Se alguém tiver alguma dúvida com o que foi dito aqui, a gente está à disposição para responder os questionamentos aí. Ninguém? Doutora Ademir, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que a situação que a gente precisava realmente repassar essas informações para que o RBPS estejam lá prontos para poder responder aos questionamentos dos servidores, né? A situação depende muito mais não, exclusivamente do RH, da gestão de pessoal, de poder fazer isso, né? De que a dificuldade que se tem é de que as pessoas se preocupam com isso na hora que vão se aposentar. Então, o médico vai trabalhar, ele deveria, logo de início, procurar saber se os laudos, todos esses documentos que tem, se o órgão tem isso, se está fazendo esse trabalho, né? De que, não, 20 anos depois, aí vem um médico aqui, não, lá em Passo Fundo eu trabalhei, mas você vai ver, não tem essa situação. Aí a gente não tem, a Edna está levantando a mão lá, já falamos contigo. Então, a gente não tem como, realmente vai ter dificuldade de resolver. Aí depois vem aquela situação, né? aquela colocação clássica, mas assim eu vou ser prejudicado. Gente, cada um precisa aprender a cuidar um pouco da sua vida. Cada um precisa cuidar da sua vida. Quem anda sem roupa por aí não pode reclamar que os outros
que os outros estejam lhe vendo a bunda. Então, é preciso que quem não quer que lhe vejam a bunda, que proteja a sua bunda. Então, precisa que as pessoas se preparem para isso, né? Senão, a situação realmente não tem jeito. Aí, depois, querem nos obrigar a resolver a situação, de que é uma situação lá de trás, de 15, 20 anos atrás, de repente até mais, de começo de carreira, lá dos anos 80 ainda, do começo dos anos 90, e a gente não tem como solucionar isso. E hoje, muito mais, né? Aquilo que já me ouviram dizer sempre, né? É preferível não te conceder o benefício agora do que lhe concede o benefício e daqui 2 anos, 3 anos, o tribunal manda retornar. É muito mais traumático esse retorno do que resolver essa situação. Ah, mas minha aposentadoria vai atrasar. A sua aposentadoria vai atrasar por alguma coisa que, de alguma forma, você deu causa, né? Porque o RPPS não tem como estar cuidando da tua vida há 15, 20 anos atrás. Você precisava cuidar disso. Se você não cuidou, agora vai ter consequências. Todo ato tem consequência. O que a gente gostaria é de que realmente as certidões chegassem aqui redondinha para que a gente pudesse fazer isso rápido. Outra situação que tem acontecido com vários RPPS aqui do estado, principalmente, basicamente os da região de Dourados, né? De que aquela situação... em 91 o Estatuto veio e garantiu aposentadoria e pensão. Lá no CadPrev está dizendo que naquele momento era regime próprio. O INSS não concede certidão daquele período. E 2, 3 anos ali se contribuiu para o INSS, não contribuiu para regime próprio. A lei de regime próprio, a gente tem basicamente isso. Aconteceu com Maracaju, tem Dourados, tem Cidrolândia, de que o Estatuto em 91 garantia aposentadoria e pensão. A Lei de Previdência é de 93, 94. Esse intervalo de 91 a 94, o INSS diz que não é dele. Não, mas recolheu para cá indevidamente. Problema seu. É bem dessa forma que o INSS coloca. Aí fica o município sem... Olha, ele pode reconhecer e converter o tempo que é dele. Naquele período, ele não tinha a unidade gestora de regime próprio e vem aquela situação. Como é que eu vou reconhecer? Então, é preciso que acompanhe a situação. Como é que está a nossa vida no CadPrev? Quais são os nossos momentos? Quais os regimes que a gente teve ao longo da vida? Era interessante que o RH tivesse isso. Não, mas a gente parcelou. Então, precisa ver o que parcelou. Tem coisas que o município é que tem que discutir com o INSS. Vocês estão considerando aqui, mas, na verdade, nós contribuímos até ali. Então, o momento é outro, né? De que, se o INSS não fornece certidão e o município recolheu para o INSS, fica aquela situação. Posso eu, município, reconhecer isso? Não vai ser glosado lá na frente? Então, essas situações têm aparecido com boa frequência. É importante que a gente faça essa discussão. A gente, mais uma vez, eu repito, seria interessante, né, provocar o RH de cada a que vocês estão ligados a estudarem essa situação de uma forma mais profundamente. De que o que acabam é querendo que a gente resolva a situação. Esse resolva a situação é um problema danado, porque qualquer coisa que der não, eu fiz assim porque a Edna falou. Eu fiz assim porque a Verônica falou. Né? Não, eu faço o requerimento para o INSS, para o servidor, porque ele não sabe mexer com o computador, não sabe fazer nada. Tudo bem, a certidão do INSS vem errado. Eu fiz assim, a certidão veio assim porque a Edna que requereu. Eu nem sabia de nada, ela que fez assim. Então, a gente fica comprando uma responsabilidade que não é nossa. Quer ajudar, quer... Gente, mas precisa verificar que na hora das consequências, né? Não, a Edna me fez um favor de fazer o requerimento. Ninguém vai dizer assim. A certidão é errada porque a Edna requereu errado. A culpa é da Edna. Então, essa situação precisa se... Quem faz isso, se prepare.
A gente viu nas últimas semanas aí 2 casos de que a certidão veio errado e o servidor está lá bravo, porque quem requereu foi quem estava lá no RPPS que requereu para ajudar a vida do servidor. Então, tome cuidado com essas situações também, né? A gente quer que o RH se envolva no processo. O RH tem que entender de que RPPS e RH não estão disputando nada. Estão trabalhando junto, empurrando a mesma carriola, né? Não tem... O problema é um problema conjunto que precisa cada um fazer a sua parte, senão o processo não anda, né? E a gente sabe da situação de que passou de 60 dias sem o processo estar finalizado e que a gente não tenha dado uma solução para isso, nós estamos sujeitos a ser multados, né? A arcar com indenização, porque o benefício poderia ter sido concedido em 60 dias. Mas se tem problemas, a gente precisa aprender. Primeira coisa, olha, na hora de receber documentos, está conferindo, está tudo certo. Está tudo certo, tudo bem. Se não está tudo certo, já fazer a provocação de imediato para o servidor para poder resolver isso. Senão o processo fica parado, nem o servidor verifica isso, você fica com esse... né? E isso pode sobrar responsabilidade. É preciso que deem uma olhada e provoque o RH também para ver lá o manual de peças obrigatórias, que tem aí mudanças. A gente vai discutir isso na próxima conversa, para que a coisa possa caminhar, né? É comum, né, de que a procuradoria que acompanha o RH não procura saber do assunto nem nada, o RH tem que se virar sozinho, é preciso que se prepare o RH para poder dar respostas tranquilas sobre isso, né? Edna, a questão da aposentadoria especial e dessa conversão é de quando se está sujeita à função. Alguém que saiu da exposição ao risco, naquele período, não é especial. Então, naquele período é comum. O médico virou secretário de saúde. Ele não está exposto. Aquele período que ele teve secretário não é período especial. O período especial é especificamente para quem está na linha de frente, ali, exposto ao risco. Se eu sair da exposição, deixa de ser especial. Não é mais simplesmente por categoria profissional. Não é por categoria profissional. Até 96, simplesmente é médico, é especial. É dentista, é especial. Depois disso, não. É preciso que eu comprove que eu tenho a devida exposição. Aí vem, se o município não tem isso registrado direitinho, se o município não tem essas coisas colocadas de forma bem tranquila, depois você vai ficar dando possibilidade de que, numa discussão judicial, o juiz sempre entenda que o servidor é coitadinho, né? E a gente acaba levando chumbo por falta de documentação que a gente não consegue provar. Fique à vontade, aproveite as suas férias. Tranquilo? Se tiver tempo, passa por aqui tomar um cafezinho. Estamos falando isso para a Edna, que está em Campo Grande de férias e vai precisar sair. Aproveite. Pessoal, essas eram as colocações que a gente tinha. A gente quer agradecer a todos. Quero parabenizar aí o pessoal da equipe, doutor João, doutor Alberto, que se colocaram muito bem aí. As dúvidas que tiverem, a gente queria, isso mesmo, provocar dúvidas mesmo, né? Então, agora, né, tem gente que para de fazer bolo, né? Para de fazer bolo, fazer salgadinho aí e vai estudar a aposentadoria especial aí, viu? De que você fica fazendo bolo, esse camarada que está do teu lado está gordo aí de comer bolo, que você fica fazendo bolo o tempo todo, né? Dá um jeito de... Senão esse camarada morre infartado aí, você pode ser responsabilizado ainda. Toma cuidado com isso. Gente, a gente queria provocá-los nisso, né? Provoquem os RHs de vocês. Se necessário, se houver interesse, a gente faz uma discussão conjunta com o RH também, porque é preciso que tenha interesse.
Não dá para ficar falando para as paredes. A gente quer que as pessoas participem do processo. Porque se todo mundo fizer a sua parte direitinho, vai fluir com naturalidade os benefícios, sem problema de retrabalho depois. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Durante essa semana, a gente lhes passa a posição da próxima atividade, que nós vamos falar sobre o Manual de Peças Obrigatórias. A gente tem semana que vem carnaval, tem feriado aí, praticamente todo mundo vai ficar segunda, terça e quarta sem atividade, nos tira um pouco do cronograma, mas a próxima atividade é sobre o Manual de Peças Obrigatórias. Obrigado a todos, tenham uma boa semana. Beijos, beijos. Obrigada pela participação e até a próxima.